Olá, terceirão, tudo bem? Estou de volta para mais algumas dicas para a prova de redação dos vestibulares. E hoje eu trago para vocês um tema para nós pensarmos no desenvolvimento da redação, se por acaso este tema fosse solicitado na prova do Enem. O tema é a falência do sistema prisional no Brasil. Se por acaso esse tema fosse o tema da redação do Enem, como eu poderia desenvolvê-lo? Que ideias eu poderia ter para a escrita deste tema? E quais as possíveis propostas de intervenções que eu poderia apresentar na minha redação? Eu vou começar falando com vocês sobre o enunciado. Então, é necessário ler com atenção e seguir o que está sendo solicitado. No caso aqui, eu dou um exemplo do enunciado de proposta de instruções, para a redação que vem no Enem. Então, vem escrito dessa forma. O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado, ou seja, na prova do Enem, vocês vão ter o espaço para o rascunho e o espaço para a redação oficial, aquela que vai ser entregue junto ali com o seu caderno de questões, e as respostas ali que você colocou nesse caderno de questões do dia da prova de redação. Mas é necessário fazer o rascunho, conta ponto, talvez sejam algumas dúvidas que vocês tenham. Não conta ponto, mas um rascunho é onde você vai esboçar ali a sua redação, o seu texto, é onde você vai apresentar as ideias. E depois, claro, de uma leitura do rascunho com calma, você vai consertar o seu texto, verificar se está tendo uma coerência, se há uma coesão em relação ao que foi escrito, o que mais que você poderia colocar ou que você precisará tirar caso ultrapasse o número mínimo de linhas. Então, o rascunho, ele te dá uma ideia como vai ficar a sua redação. Então, eu aconselho sempre fazer um rascunho. O texto definitivo deve ser escrito à tinta, na folha própria, ou seja, na própria folha de redação, em até 30 linhas. Ou seja, o rascunho pode ser a lápis tranquilo, mas a redação oficial não. Ela tem que ser escrita à caneta e usando no máximo 30 linhas, ok? A redação que apresentar cópia de textos da proposta de redação ou do caderno de questões terá o mínimo de linhas copiadas desconsiderado para efeitos de correção. Então, vamos supor que, coincidentemente, há alguma questão no caderno de questões que aborde sobre o tema proposto na redação, ou algum dos textos motivadores que vocês lerão, antes do desenvolvimento da redação, você gostou de um trecho, você quer desenvolver, falar mais sobre aquele assunto que está sendo abordado naquele texto motivador, e você pega um trechinho dele e coloca na sua redação. Esse trechinho não vai ser considerado na contagem de linhas, é isso que ele quer dizer. Receberá nota 0 em qualquer das situações expressas a seguir. A redação que tiver até 7 linhas escritas sendo considerado texto insuficiente, fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo argumentativo. Então, você falar algo que não tem a ver com o tema ou desenvolver a redação até mesmo dentro do tema, mas não no estilo textual dissertativo argumentativo. Ou apresentar parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto, como já aconteceu, no meio da redação, apresentar uma receita de bolo ou colocar o hino do Palmeiras, tem algumas pérolas do Enem, vocês podem ver. Nestes casos, a redação é zerada, ok? Bom, depois da leitura das instruções, muito bem interpretados, vocês seguem adiante e aí vem os textos motivadores, E claro, a importância de ler todos, que vai ajudar você no pensamento e na elaboração dos argumentos que você vai colocar no seu texto. Bom, os textos motivadores são variados. Pode ser dados estatísticos, como este exemplo, que traz algumas informações sobre como são as prisões brasileiras, E só de cara aqui nós já vemos que há mais presos do que vagas. Então já percebemos que há o caos, dentro das penitenciárias. Bom, então a interpretação dessas informações. Notícia de jornal, alguns artigos científicos que abordem um tema,
são apresentados nesses textos motivadores, né? Neste caso, temos bastante. Então, esses textos te ajudarão no desenvolvimento desses argumentos para você colocar na sua redação. Muito bem. Após a leitura muito atenta dos textos motivadores, chega então a proposta da redação, né? A compreensão da proposta, né? Ou seja, o tema, o formato e a defesa do seu ponto de vista. Então, na proposta de redação, além de falar, né, do tema, ela aborda o formato, que tipo de defesa você deverá apresentar, então ela te traz instruções. E essas instruções devem ser fielmente seguidas, para que você atenda aí, né, o que está sendo esperado para essa atividade no vestibular. Então, aqui temos a proposta, né? A partir da leitura dos textos motivadores, então já é esperado que antes de você pensar em começar a redação, que você já tenha feito a leitura prévia dos textos motivadores. E com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação. Aqui ele também pega o calo de vocês, porque não apenas os textos motivadores, mas o que você já traz de conhecimento, de experiências, do que você já ouviu falar sobre, né? Ele também quer que você aborde na redação. Redija texto dissertativo argumentativo, então aqui ele já mostra qual é o estilo textual que você terá que fazer, em modalidade escrita formal da língua portuguesa, então norma padrão, sem uso de gírias ou vocabulários do cotidiano, ok? Sobre o tema, a falência do sistema prisional do Brasil. Então aqui vem a apresentação do tema, né? Apresentando propostas de intervenção, então ele mostra que além de você desenvolver o texto dissertativo argumentativo, ou seja, trazer argumentos, né, pautados aí numa defesa de ideias, que você também traga uma proposta, traga ideias, soluções para esse problema que está sendo colocado aqui no tema da proposta, ok? E que respeite os direitos humanos. Então, seja lá que proposta de intervenção que você vir a mostrar na redação, caso esta fosse o tema do Enem, você deveria, na sua proposta de intervenção, respeitar os direitos humanos, ok? Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Então, ele quer que você traga ideias coerentes, baseadas em fatos, que podem ser exemplos de aplicações em outros países, caso você conheça algum, ou alguma lei, caso você tenha informação de alguma, ou de algum escritor, ou de uma reportagem que você tenha visto, acompanhado, ou de uma obra literária, enfim, que traga a realidade do sistema prisional brasileiro, que você pode, através desses conteúdos que são legitimados, que você possa trazer as suas ideias para a construção dos seus argumentos. Muito bem, sobre o tema, tá? Então agora a Pro vai falar um pouquinho sobre esse tema. A ideia aqui é a adequação ao tema e ao seu estilo textual, então como foi colocado, dissertativo argumentativo. Quem ainda tem dúvidas sobre esse estilo de desenvolvimento de texto, né, o dissertativo argumentativo, quais são as características dele, no vídeo anterior eu falei um pouquinho sobre ele. Então, podem recorrer ao vídeo anterior ou fazer as suas pesquisas para entender melhor sobre esse estilo textual, ok? Repertório reprodutivo, né? Marcado pelo bom uso de informações, dados, citações, referências bibliográficas, ou seja, tudo que pode ser legitimado pelas áreas do conhecimento. Aí é que entra tudo que vocês estudam, que vocês gostam, né? A história, geografia, ciências, filosofia, artes, e que se dá principalmente por meio de citações de autores consagrados, fatos históricos, reportagens. Então aqui entra o que você traz do seu conhecimento, daquilo que você já ouviu falar, daquilo que você já leu sobre. Então a redação ela fica aberta para isso. E é bacana que o candidato mostre a sua vivência, como ele está conectado às coisas que estão acontecendo. E isso, para quem faz a correção de uma redação, ou até mesmo da própria universidade, ela quer perfis assim. Então, claro que serão muito bem aceitos. Coerência. Defesa da tese, né? O que é a defesa da tese? A ideia central que você vai apresentar logo no primeiro parágrafo. Na sua introdução, você já apresenta a defesa da tese, né? Feita por meio de argumentos que harmonizem entre si. Então, esses argumentos, essas ideias, essas seus pontos de vista que você trará para a sua redação, sim, eles pertencem a você, mas são baseados em dados. Então, dados
que eu quero dizer é baseado em informações de leis, informações de autores que são pesquisadores da área ou de uma reportagem, algo sólido para você compor os seus argumentos. Não simplesmente ideias mirabolantes tiradas da sua cabeça, não. Ele tem que ter uma base sólida para que ele mostre justamente uma confiança, né, uma segurança para quem estiver fazendo a correção da sua redação. E a coesão textual, né? O que seria? Uma coisa é coerência. Então, as informações que você aborda ali são coerentes com o que é estudado, com o que é visto, o que é pensado em termos de sociedade. E isso eu pego através de autores, né, de obras e tudo mais. E a coesão? A coesão é o uso adequado dos recursos coesivos, né? Ou seja, palavrinhas ali que no momento do desenvolvimento do texto, ela conecta, né, com outras orações, com outros períodos, e ela vai dando aquela leitura mais solta, mais tranquila, não fica aquela leitura truncada, estranha, e que pode até mesmo dar duplo sentido, dependendo de como é escrito, né? Então, o domínio desses recursos coesivos em uma redação, até porque é um dos pontos que também é visto no momento da correção, eles são muito importantes. Então, quem não domina os pronomes, conjunções, advérbios, preposições, etc., precisa ter um certo domínio, porque é isso que dá, vamos dizer assim, a liga no texto e que deixa o texto flui na leitura, né? E a compreensão. Então, fica tudo muito claro, fica tudo muito organizado. Então, a coesão textual é um dos itens que são avaliados e é importante quem estiver desenvolvendo a redação ter um pouquinho de domínio sobre eles. Na proposta de intervenção, como eu poderia apresentá-la, né? Então, nós já pensamos aqui nos aspectos gerais, né, dos argumentos que eu poderia ver e tudo mais. E agora na proposta de intervenção. Então, quando eu pensar em uma proposta de intervenção, eu tenho que pensar em alguns itens que ela precisará ter, né, na sua composição. Então, primeiro, a finalidade da intervenção. Qual é o objetivo disso? Tipo, para onde eu quero chegar? Né? Qual é o meu objetivo em trazer essa proposta? Então, tem que estar clara ali no momento da escrita. Agente, ou seja, quem serão os responsáveis pelas ações de executar essa proposta que eu estou apresentando ali na minha redação. Tá? Então, quem serão os responsáveis? Serão a sociedade, pessoas, órgãos do governo, quem vai executar a minha proposta de execução, de intervenção. E ação interventiva, ou seja, há uma pessoa que vai executar a ação. Então, quais as ações que precisam ser feitas para que essa proposta que eu estou colocando ali possa ser feita, né? Possa ser realizada. E o fechamento, né? Que é geralmente a conclusão. E a conclusão, o legal dela é você trazer o que você mencionou lá na introdução, sabe? Para o leitor, quando ele começou, você apresentou ali a sua ideia, a sua defesa, que você volte a citá-la, para que ele possa ligar, falar, tá, agora ele está dizendo aqui, aquilo lá que ele falou lá na frente, agora eu entendi. Então, para fazer sentido, né? Para ter essa ligação, não simplesmente deixá-la solta ali, perdida lá no começo da introdução, e esquecê-la no resto do desenvolvimento. Então, traga de volta, fala, desenvolvi tudo aqui, apresentei essa proposta para que eu consiga resolver, atender, apresentar essa minha ideia, esse meu objetivo, que foi dito lá na introdução, tá bom? Bom, continuando então, para pensar, né? O que levar em conta na hora de escrever sobre o tema, tá? Então, pensando em superlotação do sistema prisional. O que acontece para dar esse problema? O que ocorre? Onde está, né, o problema em si? E aí eu trago várias ideias para vocês, tá? Primeiro, superlotação. O Brasil é o terceiro país de maior população carcerária do mundo, né? Então, por aí já vê que tem muito mais gente presa do que se espera, né? Então, só essa superlotação já é motivo para dar o caos lá dentro, ok? Taxa de encarceramento, né? O aumento dessa taxa, ou seja, prende-se muito mais pessoas. E no período aqui que eu peguei por acaso, entre 2000 e 2016, já faz bastante tempo até, porém essa taxa tinha aumentado a 157%, então prendeu-se muito, né? Mas peraí, prende muito e como fica a disponibilidade de vagas? Vai tochando os caras lá dentro, né? Eles que lutem
para poder sobreviver lá dentro, ou seja, não está certo, né? Casos não julgados, 40% em relação aos presos. Então, da galera que vai presa, que está ali naquele amontoado, 40% deles não tiveram ainda seus casos julgados. Talvez nem era para eles estarem presos, ou durante o tempo que eles estão presos já não era para eles estarem mais. Então, isso também já acarreta o problema da superlotação e o caos, como eu já havia dito antes. Lentidão da justiça está ligado com o problema dos 40% dos casos não julgados. A morosidade, ou seja, demora-se muito para julgar um caso, né? E por vezes até o caso não precisa nem chegar, talvez, a uma prisão. Talvez uma outra medida poderia solucionar e fazer com que ele pagasse ali pelo crime cometido. Então, ainda alguns ajustes que a justiça precisa fazer, né? E o modelo é ultrapassado. Posso perguntar para vocês acreditam que o sistema prisional brasileiro hoje regenera alguém, conserta alguém? Talvez não, né? E, além disso, você confiaria em um ex-presidiário para trabalhar num estabelecimento comercial, ou se é até seu colega de trabalho? Como fica essa relação, né? Então, ou seja, ele pagou pelo crime dele, ele sai, mas ele não é tão aceito na sociedade. Então, ele ter uma vida como se espera, um trabalho honesto e tudo mais, nem sempre isso acontece. E aí, o que temos é que a cada 8 em cada 10 ex-presidiários voltam a cometer crimes, né? Talvez por conta da falta de oportunidades, da descrença da sociedade, de uma falta de apoio ou até mesmo de algum tipo de ação em relação ao governo, em relação a entidades, a trabalhar a reinserção dele na sociedade. Não é uma reinserção fácil, vai lá, meu filho, boa sorte. Não, né? Ele passou por um período que ele ficou preso, que ele ficou afastado de muitas coisas. Então, atualizá-lo como é que está o mundo agora, atualizá-lo em alguma área, em alguma profissão, né? Como foi a preparação dele para essa saída? Não houve. Então, realmente, é muito complicado. E ele vai fazer aquilo que ele sabe, né? Então, voltar ao crime novamente. Então, infelizmente, esse número é um número recorrente, é um número que é um fato hoje, tá bom? Muito bem. Então, pensamos aqui em argumentos, de nós podermos tratar sobre esse assunto da falência do sistema prisional. Agora, eu preciso pensar na proposta de intervenção. Bom, eu preciso dar uma solução para esse problema, né? E por onde eu posso ir? Bom, também mostro para vocês diversos caminhos, né? Se eu for falar sobre segurança, posso falar um pouquinho da violência, né, que acontece dentro dos presídios, a guerra entre facções, né? E, por outro lado, os maus tratos entre os próprios presidiários, né, um ali machucando, matando o outro, ou até mesmo entre os agentes penitenciários, né? Essa relação que não é tão humana, né, e que acaba, talvez, acometendo outros problemas dentro das prisões. Educação, né? Dentro das cadeias, enfim, das penitenciárias, eles têm acesso a uma educação, de repente, sabemos que a educação, ela em si é o caminho para uma melhoria de uma sociedade, de um país, né? Quem tem bom acesso à educação, futuramente tem um bom emprego, a economia fica melhor, tudo flui melhor, né? A educação é a saída de todos os nossos problemas. E aí, ele tem esse acesso à educação? Como é essa educação que ele tem? O que ele conhece? Da bagagem que ele tem, o que ele pode levar para brigar lá fora por uma oportunidade? Talvez nenhuma. E aí, isso realmente acaba sendo um problema. Se houvesse, talvez, um programa de educação para os presidiários, para que eles retomassem os estudos, será que talvez, não sei, não fosse um caminho melhor? Ou cursos profissionalizantes, né? Colocá-lo aí em uma profissão, seja essa qual for, ele aprender uma profissão, trabalho de pedreiro, de confecção, algo na metalúrgica, algo que depois, quando ele sair, cumprir com a sua pena, ele tivesse a oportunidade de tentar uma vaga nessa área que ele se profissionalizou lá dentro. Isso não é mais humano? Isso talvez não é uma saída para esses casos? Pode ser, né? Uma boa proposta de intervenção. Reestruturação do sistema judiciário. Sim, eu falei lá para vocês que o sistema demora muito para julgar. E aí, se tivesse uma ação, né, uma proposta, algo que fizesse a agilidade no julgamento dos casos, né? Que facilitasse, ou até penas alternativas para pequenos crimes. Poxa, o cara precisa ficar
preso, né? De repente, se fizesse uma outra pena, algo que ele pudesse trabalhar em pró de algo, talvez, né? Será que não seria bacana? E aí não reduziria o número de presos, né, nas penitenciárias? Provavelmente. Uma ótima proposta de intervenção também. Evitar o contato com o crime organizado nas cadeias. Claro, o cara acabou de ser preso, recém-chegado, deve ser uma situação bem difícil. E se ele tem contato com esse crime organizado, ele acaba se envolvendo, porque o cara tem que sobreviver lá dentro. Então ele vai para a lei do mais forte, né? Então, se ele não tiver contato, talvez ele não se influencie, talvez a regeneração dele seja mais tranquila. É uma possibilidade. Como é que fazer isso, né? Uma ótima proposta de intervenção. Desigualdade social. Claro, desemprego, acesso à educação, falta de acesso, né, à educação de qualidade e sistema econômico desestabilizado leva, claro, ao crime, ao aumento de crimes. Então, se tivéssemos, né, uma política voltada a combater essa questão do desemprego, dar acesso ao emprego às pessoas que não são tão qualificadas, a que não têm estudo, ou melhorar o acesso da educação, né? Mas uma educação de qualidade que prepare ali aquele jovem para o futuro dele, né? E que ele veja que aquilo é viável, porque ele não vê que isso é viável. Ele vê que aquilo não é para ele. Meu, isso não é minha realidade. Onde eu vivo, os caras vendem droga do lado. Eu vou falar disso daqui? Pelo amor, né? Ele é longe da realidade dele. Então, aproximá-lo mais dessa realidade para ele ver que é possível. Uma ótima proposta de intervenção. Sistema econômico desestabilizado, sim, né? Enquanto nós tivermos políticas que não têm essa ideia de colocar a economia para os menores, teremos ainda desigualdade social e com isso crimes e com isso aumento da população carcerária e isso é a sua proposta de intervenção. Então pode também ser uma boa ideia, um bom caminho. Bom, por fim, quero apresentar para vocês o discurso de originalidade. Então, antes a Pro trouxe algumas ideias de propostas de intervenção que você pode trazer, pesquisas, e que talvez até nos textos motivadores alguns sejam citados, aí em cima daquilo você desenvolve. Mas e o discurso de originalidade? Ele não vem no texto motivador? Não, tá? Porque esse tipo de discurso, ele usa o conhecimento que você obteve na sua vida, trazendo pontos de vista que só cabem a você, né? E justamente a ideia da originalidade. E por onde, que caminho eu posso trazer um discurso de originalidade? Que eu até acho que dentro de uma redação de universidade, assim, para entrar, né, numa universidade, é um trunfo, sabe? Você mostrar ali, colocar no texto, o teu conhecimento, aquilo de vida que você teve, sabe? Isso pode ser através de um filme que você viu, de uma série, de um livro, de uma troca de ideia com um professor de filosofia, história, enfim, geografia, uma ideia com o teu pai, que ele acabou de ver lá no noticiário o que está acontecendo. Isso é discurso de originalidade, aquilo que você vive, aquilo que você vê, aquilo que você busca de informação. E isso, para uma redação de um vestibular, é lindo de ver, maravilhoso. A gente, né, fica até emocionado. Então, pense nisso, tá? E eu dou 2 dicas. O livro Carandiru, do Dr. Drauzio Varela, que é um livro maravilhoso, e que ele conta um pouquinho da realidade dos presídios, principalmente aqui do Carandiru, que é onde ele trabalhou por muitos anos, cuidando ali, né, dos presos e tudo mais, dentro de um trabalho de prevenção do HIV e tudo mais. E o filme Carandiru, né? Quem não quer ler, pode ver o filme, é uma boa ideia, né? Um domingão, assim, comendo uma pipoquinha. Filme também maravilhoso, com atores consagradíssimos brasileiros, baseado, claro, na obra do Carandiru, do Drauzio Varela, né? Quem fez a direção do filme é Hector Babenco, e ele foi lançado em 2003, mas se formos pensar, tudo muito atual, né? Assim, não muito diferente do que a gente ainda vê hoje. Então ele não está nada desatualizado. O que está desatualizado é você, que tem que buscar informações, se atualizar aí da cultura, para que você arrase no vestibular. Bom, turma, foi isso. A aula de hoje, espero estar contribuindo para esse caminho para o vestibular. Até o nosso próximo encontro. Até mais. Valeu!